Olá pessoal, retornando aqui com a nossa série de integrais, estamos resolvendo pelo método de integração por partes, e o que nós temos hoje aqui para estar resolvendo? A integral de arco tangente de 1 sobre x. Primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é não achar que arco tangente é uma função e 1 sobre x é outra, elas não estão multiplicando, tá? 1 sobre x é uma função que está dentro do arco tangente. Então, parece o quê? Que a gente só tem uma função nesse exercício? A princípio parece, né? Arco tangente de 1 sobre x. E os exercícios que a gente costuma resolver têm no mínimo duas funções e elas são muito distintas. Então, o que a gente pode estar pensando aqui? Vamos analisar aqui o nosso Liat. O arco tangente é uma função do tipo inversa, certo? Ela só tem menos prioridade de ser chamada de u do que uma logarítmica. Abaixo dela, qualquer outra função vai ser o nosso dv, porque ela vai ser a que a gente vai ter que chamar de u. E olhando nesse exercício aqui, a gente já sabe, né? Olhando no Liat, que é uma função inversa. Então, como não tem uma função logarítmica, obrigatoriamente ela vai ser o nosso u, né? Então, todo esse termo aqui, arco tangente de 1 sobre x, vai ser o nosso u. Só que a gente tem que ter um dv também, né? O que sobra para ser o dv? Só dx? É, só dx sobra. Mas a gente pode chamar dv de dx, sem ter nenhuma função atrelada a dx? Sim, porque se você olhar bem, se a gente pensar, raciocinar bem, o que a gente pode pensar? Que aqui dx pode ter um multiplicando dx, certo? Um que multiplica dx. Só que eu já mostrei alguns exercícios que pode ser escrito como x elevado a zero. Porque qualquer coisa elevada a zero é 1. Ou seja, eu estou falando que uma função x elevada a zero pode ser 1. E x elevado a qualquer coisa é uma função do quê? Do tipo algébrica, x elevado a n. Ou seja, eu posso falar que isso aqui é uma algébrica. Então, a função inversa vai ter prioridade sobre a algébrica. Por isso que eu posso estar chamando arco tangente de 1 sobre x de u e o dx de v. Então, seguindo a nossa linha de raciocínio aqui, o que a gente vai escrever aqui? Que o u, nós definimos que vai ser o arco tangente de 1 sobre x, certo? Só que o que a gente tem que fazer quando está fazendo integração por partes? A gente tem que achar o du. Se nós temos o u, nós temos que achar o du. Tá, e o que é uma derivada de u? Aqui eu já separei, é uma derivada de arco tangente. Aqui na nossa tabela de derivadas, nós temos a coluna de arco. E aqui nós temos a derivada de arco tangente de uma função. Como é que fica? A função dentro do arco tangente derivada, dividido por 1 mais a função dentro do arco tangente elevado ao quadrado. Tá, vamos escrever isso aqui para ficar mais claro. Eu vou escrever por partes, não vou estar derivando ainda, porque essa é uma derivada um pouco complexa, né? Aqui em cima vai ser a derivada do que está dentro do arco tangente, 1 sobre x, a gente vai ter que derivar isso. Esse aspas aqui indica que eu tenho que derivar essa função. Dividido pelo quê? 1 mais... Opa, ficou tudo junto, 1 e 1 mais aqui, né? 1 mais o quê? A função dentro do arco tangente elevado ao quadrado. Tá, antes de começar a derivar, o que eu vou fazer? Eu vou ajeitar algumas coisas aqui para ficar mais fácil. 1 sobre x, eu posso passar esse x para cima, né? Como é que fica? X a menos 1. Deixa eu escrever aqui. Fica x a menos 1. Isso aqui a gente vai ter que derivar ainda. Por isso nosso aspas. 1 mais... Aqui eu já vou levar ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. X elevado ao quadrado, x ao quadrado, certo? Antes de... Agora dá para derivar, tá mais fácil para a gente enxergar, né, que tipo de derivada é aqui em cima. X a menos 1, como é que fica? O menos 1 desce, fica menos 1. O que? X menos 1 menos x ao quadrado. Dividido por quê? Por 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Agora eu vou reescrever menos x a menos 2, deixando o x a menos 2 para baixo. Como é que fica então? Fica 1 sobre x ao quadrado, dividido por 1, opa, mais 1 sobre x ao quadrado. Tá, como que a gente vai simplificar esse du aqui para não ficar muito extenso ele, né? Aqui em cima eu vou deixar 1 sobre x ao quadrado.
E aqui embaixo eu vou tirar o MMC, de 1 mais 1 sobre x ao quadrado. E embaixo fica x ao quadrado. Como é que fica aqui? X ao quadrado dividido por 1 fica x ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. X ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. 1 vezes 1, 1. Por que eu fiz o MMC aqui embaixo? Porque percebe-se o quê? Que a gente tem 1 sobre x ao quadrado e uma outra função dividido por x ao quadrado. Se eu subir essa função invertendo ela, eu posso cancelar esse x ao quadrado com esse x ao quadrado. E como é que vai ficar essa função aqui então? Fica du é igual ao quê? 1 sobre o que está embaixo. O que sobrou? X ao quadrado mais 1. Isso o quê? Dx. Eu não botei o dx aqui porque é para ficar mais fácil, a gente está simplificando, tá? Então a gente já sabe o que o du é tudo isso aqui em função de dx. O dv é fácil, né? O dv o que que é? O dv a gente chamou de dx. Se a gente quiser achar o v, nós integramos dx. Nós já fizemos essa integral algumas vezes no canal, é a mesma raciocínio aqui de cima. Aqui é a mesma coisa que x elevado a zero. Ou seja, a gente pode aplicar a nossa famosa integral número 2, né? X elevado a uma coisa, fica essa coisa mais 1 sobre essa coisa mais 1. Ou seja, fica x 0 mais 1 sobre 0 mais 1, que fica simplesmente o quê? Que v vai ser x mais c. Ou seja, é mais a nossa constante. Essa é o nosso v. Então, nós já temos v, dv, nós já temos du e u. Vamos aplicar agora a fórmula da integração por partes aqui. Como é que vai ficar aqui? O que que é o nosso termo primeiro? U. U, a gente acabou de... É o primeiro termo aqui em cima. É o que? Arco tangente de quê? De 1 sobre x vezes o v. O que que é o v? V é somente x, certo? Menos a integral. O que que é o v? V é x. Vezes o que que é o du? Du é tudo isso aqui. 1 sobre x ao quadrado mais 1. O que? Dx. Então, só reescrevendo aqui, para ficar mais fácil de visualizar, o x eu vou deixar primeiro aqui. X vezes arco tangente de 1 sobre x menos... Ah, ó, a gente não pode esquecer aqui, eu estava achando estranho, né? Porque aqui a gente foi fazendo, 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 esquecemos que temos um menos aqui, esquecemos que temos um menos aqui, e aqui no final é menos também. Então, aqui, na verdade, tem um menos escondido aqui, né? E esse menos com esse menos vai ficar mais aqui. É muito, tomar muito cuidado com isso. Ou seja, menos, menos, menos e menos aqui. Que esse menos com esse menos dá mais. Mais o quê? A integral de x, x ao quadrado mais 1. Por isso que é importante a gente prestar atenção nos sinais, né? Tá. Olhando essa integral aqui, como que a gente pode estar resolvendo? Primeiro de tudo, eu vou fazer, que nem já fiz em outros exercícios, essa integral aqui à parte, para depois a gente voltar para a resolução que a gente está fazendo. Porque ela vai ocupar um pouco da nossa atenção, né? Aqui eu vou chamar de 1, e 1 eu vou fazer aqui no canto. O que que vai ser 1? 1 vai ser a integral, não uma cobrinha, não, vai ser uma integral de quê? De x sobre x ao quadrado mais 1 dx. Repare o que é uma função algébrica sobre uma função algébrica. A gente não precisa estar aplicando integração por partes aqui. A gente pode estar aplicando uma substituição convencional. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar de u. Repare que u é para essa função aqui, tá? U o quê? Vou chamar de x ao quadrado mais 1. Por que que eu estou chamando u e não x? Porque se eu derivar essa função aqui, fica como? 2x dx. Repare o que? Aqui em cima a gente tem x dx. E esse 2 não está, né? Então a gente isola o x dx, passando 2 para cá, ficando x dx. Eu fiz isso porque se a gente derivar o x ao quadrado mais 1, fica x dx, e a gente consegue saber que todo esse termo aqui é o quê? É du, opa, é du sobre 2.
Então, voltando para a nossa integral aqui, como é que fica aqui? Opa, a gente está fazendo essa integral de roxo. Fica a integral do quê? Tudo isso aqui a gente sabe o quê? Que é du sobre 2. E o que que é o u? Aqui embaixo. Aqui embaixo só sobrou o u, né? Aqui eu só vou corrigir esse 2 porque não ficou muito visível. E está dividindo o u. O que que eu vou fazer? Vou passar esse 1 e esse 2 para fora da integral. Fica meio integral de quê? De du sobre u. Aqui a gente não pode estar passando esse u para cima, 1 a menos 1. Por quê? Aqui eu vou abrir um parênteses aqui, né? Se a gente fizer u a menos 1, du, como é que fica essa aqui? Fica u a menos 1 mais 1 dividido por menos 1 mais 1. Repare o quê? Aqui vai dar, menos 1 mais 1. Aqui vai dar o quê aqui embaixo? Zero. E aqui em cima vai dar qualquer coisa, né? Qualquer coisa sobre zero vai dar infinito. A gente não consegue estar resolvendo por isso. Por isso que eu estou falando que para esse tipo de integral aqui, du sobre u, não vai ser a nossa integral número 2, vai ser a nossa integral número 1. 1 sobre x, 1 sobre u, né? Que é o quê? ln de u mais a constante. Ou seja, aqui fica meio de o quê? De ln de u mais a nossa constante. E o que que a gente sabe? O que que é o u? A gente chamou o u de x ao quadrado mais 1. X ao quadrado mais 1 mais a nossa constante. Ou seja, a gente já tem a resolução dessa integral aqui que a gente circulou em roxo. E praticamente a gente já conseguiu resolver o exercício. Como é que fica a nossa resposta então? Fica x que multiplica arco tangente de 1 sobre x mais o quê? O que que é tudo isso que a gente resolveu? Meio de ln de x ao quadrado mais 1, o módulo, né? Mais a nossa constante c. Então aqui, essa é a resposta para esse tipo de exercício.